Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Titia tá aqui hoje para dar uma aula gratuita, sensacional, de como a gente vai conseguir fazer então para melhorar o dia a dia do nosso pet. Então, 10 dicas facinhas para a gente já aplicar a partir de já na rotina do pet de vocês, tanto o gatinho quanto os cães, tá? Vamos lá? Então, gente, vamos começar aqui com o que a gente vai falar hoje. Então, vamos falar sobre complementos, extremamente importante que dá pra gente introduzir na rotina do nosso animal. Os passeios, como que a gente deve fazer esses passeios, os horários, por que realizar também, o porquê é muito importante para a gente entender a importância deles, né? O exercício físico, né? A diferença de um passeio para um exercício físico. A dieta, né? Extremamente importante, né? Hidratação. Como que a gente pode fazer para hidratar? Quanto em líquidos que esse animal deve beber, a gente precisa saber essa quantidade também, né? Comedouro e bebedouro, qual é o melhor material, né? De que forma que a gente deve colocar, em qual local que deve estar esse comedouro, também é importante. Escovação de dentes, vamos explicar o passo a passo, como fazer devagarinho, né? Qual é o tipo de recompensa que a gente tem que dar, porque é muito importante. Petiscos, vamos falar também sobre petiscos, quais os melhores petiscos, quando que a gente tem que dar os petiscos para os animais. Enriquecimento ambiental e sobre o sono, gente, que o sono também é muito importante, tá? Vambora? Então vamos lá. Gente, então começando como complementos. Eu vou passar hoje para vocês dois, tá? Que eu acredito que todo mundo aí já deve ter ouvido falar, quem me acompanha, que são, então, o probiótico e o própolis, gente. Por que adicionar esses complementos na rotina do animal? Porque são praticamente naturais, né? O probiótico, logicamente, que tem aí alguns comerciais, mas ele vai atuar melhorando a saúde do animal como um todo. Então, o própolis, gente, ele é muito interessante porque ele auxilia muito na imunidade, assim como o probiótico também. Ele auxilia na questão anticâncer, né, na questão antifúngica, antibacteriana e antiviral, quando a gente utiliza ele, por exemplo, para limpeza auricular, né, a gente consegue auxiliar nesse sentido. Anti-inflamatório, então, pessoal, é extremamente interessante o própolis, né? É, Quais que eu geralmente indico? O Propomax, ele é uma marca interessante que tem para uso humano. Lembrando que tem que ser o aquoso, não pode ser o alcoólico, tá? Muito importante isso. E sempre uma gotinha para cada 3 quilos do pet, tanto o cão quanto o gato, tá? O própolis não tem horário de fornecimento, vocês podem escolher o que é melhor para vocês, tá? Pode ser junto com alimento ou não, também não tem problema, ou junto com um pouquinho de água na seringuinha. E a questão do probiótico, eu prefiro que seja colocado à noite, em jejum de 2 horas após a refeição. Tá? Por quê? Porque é um período em que o trato gastrointestinal vai estar ali quietinho, sem receber nenhum alimento e vai conseguir melhorar a absorção desse probiótico. Certo? Vamos pro próximo então, gente. Passeios. Por que eu devo passear com o meu animal? Gente, é até bem simples, né, da gente pensar. O passeio, ele é pra gente aliviar o estresse desse animal. Fazer ele ter uma interação com esse ambiente, de ele sentir outros cheiros, de ele ver outros animais. Isso é muito importante. Quando a gente estava em pandemia, todo mundo ficou bem maluquinho, né? De ficar em casa ali o dia inteiro. É uma loucura. Então, a mesma coisa dos animais. É interessante a gente passear com eles, para ele realmente tirar todo esse estresse, esse tédio que ele passa o dia inteiro dentro de casa, né? Então, quando que é o melhor horário? O melhor horário, gente, é quando vocês podem ir, logicamente. Só que em alguns casos eu indico o passeio antes da refeição. Em que casos, então? Animais que são muito seletivos, que quase não têm fome, que na hora de comer é um problema. Então, passear antes da refeição, em torno de 30 minutos antes, 40 minutos antes da refeição, é um ótimo passo para a gente conseguir fazer esses animaizinhos comerem, eles vão sentir fome. Então é bem interessante. E quando não passear, gente, quando não fazer exercício físico, por exemplo, nunca após a dieta, tá? O animal comeu, a gente tem que esperar pelo menos 2 horas, tá? Para fazer qualquer tipo de exercício, porque em animais, principalmente de grande porte, pode acontecer a torção gástrica. Então não é interessante, não indico. Só para passeios muito levezinhos em animais que são diabéticos, por exemplo, porque auxilia na questão da absorção da glicose que ele acabou de comer, mas também é um passeio curto, tá? Então escolha o melhor horário para você. Faça esse passeio 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, como você conseguir, no período ali, gente, de pelo menos uns 20 minutos, tá? E uma coisa que eu sempre indico, não façam o mesmo caminho. Por quê?
Porque se a gente faz o mesmo caminho sempre, o animal ele já se acostumou. Ah, eu vou até ali, vou voltar. Então ele não aproveita muito esse passeio, porque ele já tem ali a questão, ele perde a questão da surpresa. Então é interessante, hoje eu vou por esse caminho, amanhã eu vou por esse outro, né? E vai ser melhor para ele também, porque ele não sabe quando que ele vai ter que voltar, tá? Ele deixa de ser um pouco preguiçoso. E, gente, deixa eles desbravarem, se sujarem, serem um animal. Parem de achar que o animal ele não pode, que ele tem que viver numa bolha. Ali é o momento que ele deve ser ele, que ele tem que brincar, que se ele quiser ir pro mar, na aguinha do mar, deixa ele se molhar um pouquinho. Isso não é o fim do mundo, gente. Eles precisam ter essa relação com o ambiente. Isso é muito importante para eles. Certo? Questão do exercício físico, gente. Por que realizar o exercício físico? Eu já fiz um post já dando aí a diferença do exercício físico para o passeio propriamente dito, né? O passeio ele é algo para desestressar. O exercício físico é algo para a gente trabalhar realmente a oxigenação celular, né? E o trabalho cardiorrespiratório. Então o animalzinho vai ter que correr, né? A gente sabe que nesse caso aqui, por exemplo, para gatos, é um pouco mais complicado, a gente vai ter que mexer com peninha, né? Não tem como fazer o gato correr, porque é quando ele quer, né, gente? Você já conhece como é que é gato. Então a gente tem que tentar estimular eles com peninha, fazer eles correr pra cá, pra lá. Seria um meio de exercício físico. No caso dos cães, a gente consegue fazer isso também, tá, gente? A gente consegue tranquilo. Só lembrar que tem aí alguns casos que a gente tem que cuidar com excesso de exercício físico, com excesso de corrida ou com sobrecarga, que é o caso de cardiopatas, que é o caso de idosos, que é o caso de obesos. Nesse caso, a gente tem que deixar os animais irem no tempo deles. Então, começar 5 minutos por dia uma caminhada, né? Ver se o animal tolera bem, no outro dia passa para 10. E é tudo leve, gente, nada de corrida, como tem que ser um exercício físico. Agora, se o seu animal é saudável, tá tudo certo com a articulação, não está acima do peso, meus amores, joguem a bolinha, leve ele para dar uma corrida na praia. Vamos fazer uma trilha, vamos fazer um esporte com eles. Tem animal que adora andar de skate, né? Enfim, fazer essas brincadeiras, eles adoram. Então, joga a bolinha 10 vezes, 15 vezes. Se você mora em apartamento e acha complicado fazer esse tipo de exercício na rua, joga a bolinha pra ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai. O cachorro, gente, tem que estar exatamente como tá nessa foto ali, ó. Esbaforido. Isso que é o interessante, tá? Tem que estar com a língua pra fora e tem que deitar, tá? E gatinhos eu já falei pra vocês o que seria o interessante, né? Outra coisa que tá aqui, ó, junto ou não ao passeio. Vocês podem fazer junto ao passeio, tá? Faz ali 10 minutinhos de caminhada, o animal cheirou e tal, e na volta, dá um piquezinho de corrida. Corre ali a distância de 1, 2 postes e depois caminha. Faz mais uma corridinha, 1, 2 postes, caminha. Então dá pra fazer sim, tá? Pode ser feito junto com o passeio, mas lembrar que passeio é passeio, exercício é exercício. Não tem como fazer os dois juntos. Então deixa o animal aproveitar o passeio dele e depois, se necessário, faça o exercício físico na volta, por exemplo, tá? Separar as coisas. Dieta, agora é a parte boa, né, gente? Por que a gente tem que cuidar da dieta? Porque a gente já tem aí 1 milhão de estudos demonstrando da importância da dieta na prevenção de câncer, na prevenção de doenças crônico-degenerativas, na melhora do aporte de antioxidantes, né? Na diminuição do carboidrato, que é importante para a gente diminuir a carga inflamatória de uma dieta. Então, é extremamente interessante a gente conseguir dar uma dieta de boa qualidade. Então, como é que a gente vai escolher um bom alimento, gente? A gente consegue escolher, logicamente, pelo nosso poder aquisitivo, né? É óbvio, o nosso orçamento é muito importante. Então, lembrar que dieta natural é sempre mais cara que uma alimentação seca, por exemplo, né? Não tem o que se discutir. É mais caro, sim, mas é uma alimentação que ela é muito mais palatável, ela tem muito mais água, a gente consegue colocar mais complementos interessantes, a gente consegue subir o teor de proteína e gordura, que é a base da dieta desses animais. Então ela é o top, né? Se a gente tivesse que escolher o top, a alimentação natural, ela tá lá em cima. Mas a gente consegue escolher, sim, rações de muito boa qualidade também, olhando ali os níveis de garantia, proteínas, gorduras. Então, esses dois parâmetros, a proteína, em caso de cães, sempre acima de 23%, né, gente, em cães adultos. Em caso de gatos, acima de 28%, 30%, extremamente importante para gatos adultos. Gordura, gente, acima de 8% para cães, acima de 12% para gatos. A fibra, vai lá olhar a fibra bruta, é interessante que ela esteja abaixo de 5%, tá? Tanto para cão quanto para gato.
saudável. Não estou falando de dietas para castrado, não estou falando de dieta para obesidade, tá? Nesses casos, a fibra ela é mais alta mesmo. Mas, no geral, a fibra é interessante que ela seja mais baixa porque a fibra acaba atrapalhando um pouco a digestão. Tá certo? Outra coisa importante, carboidrato, né? Então, quando a gente vai fazer aquela continha do carboidrato ali, umidade, menos fibra, proteína, gordura, matéria mineral, né? Todas essas dali somados menos o 100%, a gente vai achar o valor do carboidrato. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que ter um carboidrato abaixo de 40% para cães e gatos eu diria até menos que 35%, tá, gente? Tem que fazer a continha para ver direitinho. Questão de digestão e passeio. Como eu tinha falado antes, pessoal, o passeio a gente tem que esperar um tempo para esse animal fazer uma digestão. Eu não posso simplesmente fazer o animal comer e já levá-lo para passear. Salvo em casos de diabetes, como eu falei, que às vezes a gente indica o animal comer, né? Ele come 2 vezes por dia, ele come. E a gente indica fazer passeios leves com ele para consumir essa glicose que ele acabou de comer. Mas isso é só nesse caso. Nos demais casos, a gente não indica, espera 2, 3 horinhas para passear, ou então passeio antes da refeição, tá? Cuidar com essa questão aí de alimentar muito próximo ao exercício. Horários e ambiente do fornecimento da dieta. Lembrar que a dieta ela não deve ser colocada num ambiente barulhento, num ambiente estressante, todos os animais juntos. Não é legal, gente, por N fatores. Tem sempre um animal que ele é dominante, então ele pode acabar comendo toda a comidinha dele muito rápido e já indo comer a dos outros animais, eles passarem fome, gerar problemas como coprofagia, por exemplo, né? Fazendo um link aqui bem rápido. Então não é interessante a gente deixar eles juntos. Separem os animais, tá? Deem um distanciamento ali. Horário é extremamente importante. A hora da refeição é a hora da refeição. Marcamos às 8 da manhã, é o horário que ele gosta de comer. Ele vai comer às 8 da manhã e vai comer às 6 da tarde, não tem problema. Mas mantenham os horários, tenham uma rotina alimentar, que isso faz com que o animal tenha fome no momento que é para ter. Tá? Extremamente importante. Tanto o cão quanto o gato, tá, pessoal? Os gatos a gente não indica comer 2 vezes ao dia, indica pelo menos 3, tá? Mas a mesma coisa, com horários, né? Num ambiente tranquilo, que não tenha barulho, que não seja no mesmo horário que vocês estão fazendo as suas próprias refeições, tá? Então tem que ter um momento relax. É que nem a gente, vocês já pensaram vocês vão almoçar? E tá aquele barulho alto aqui? Ou tem aquele namorado, aquele marido, que a gente tá aqui comendo nosso lanche, ele já comeu dele, já tá de olho no nosso? Não dá agonia? A gente não se sente mal? Então, ambiente tranquilo pros pets, tá, gente? Muito importante escolher uma dieta boa, tem horários e separe eles para que eles comam de forma tranquila e satisfatória, ok? Hidratação é o quinto passo para a gente manter uma rotina mais saudável. Então, a hidratação a gente tem que cuidar. Por quê? Porque tem animaizinhos que comem dieta natural. Nesse caso, a ingestão hídrica dele, de água mesmo, de líquidos, extradietéticos é menor. Por quê? Porque ele já bebe água pela comida, certo? Ele já bebe água pela comida. Então é diferente do animal que come ração. Nesses animais que comem ração, pessoal, eles praticamente não bebem água, então eles vão ter que ingerir toda a quantidade de água por fora, né? Então qual é o cálculo basicamente que a gente faz para ingestão de água? Para cães e gatos, 60 ml por quilo, certo? Se o meu cãozinho tem 5 quilos, 6 vezes 5, 30, né? 300 ml ao dia, tá? Então, nesse caso, meus amores, ele vai ter que tomar 300 ml de líquidos se ele comer ração. Se ele comer comida natural, a gente vai ali descontar a quantidade de água que tem na comida natural e ele vai ter que ingerir isso de outras formas. Quais formas são interessantes e fáceis de a gente dar água para os animaizinhos? Chás, então camomila, erva doce, erva cidreira, melissa, hortelã, todos esses assim que são mais basiquinhos, mais gostosinhos a gente consegue fornecer, né? Caldinho de cozimento da carne, então você vai fazer ali uma carninha refogada, dá aquela aguinha da carne, congela essa aguinha, bota um pouquinho mais de água e forneça, né? Iogurte na água, sempre falo sobre o iogurte também. O iogurte é para hidratação, então você vai colocar uma quantidade X de iogurte pro seu animalzinho.
e vai, de acordo com o peso, tá, gente? Depende da marca também, por isso que eu não vou falar em quantidades aqui. Mas você vai lá, vai colocar, vamos supor, uma colherzinha de sopa ou duas. Se o seu animal nunca teve contato com iogurte, gente, devagar, tá? Uma quantidadezinha pequena, aguarde 2 dias. Deu tudo certo? Vamos aumentar um pouquinho essa quantidade de iogurte, tá? Então, mais ou menos só para vocês terem uma ideia. Se a quantidade de iogurte do seu animalzinho for uma colher de sopa, você vai sempre dar o dobro de água. Então, uma colher de sopa para 2 colheres de sopa de água. Entendem? Para diluir bem, fazer uma sopinha e esse animal beber. Tá certo? E outro ponto ainda, gelo, gente, na água. Fazer gelinho e colocar na água é bom porque mantém a temperatura, ela se torna mais agradável. Outra coisa ainda, fazer um suquinho de fruta, as frutas que são permitidas, logicamente, né? Fazer esse suquinho, diluir no dobro, triplo de água, então 30 gramas de fruta para 100 ml de água. Bate ali, coa, dá como suquinho mesmo ou façam picolézinhos de fruta e dê depois para o animal. Gente, tem muita dica legal para a gente dar água para os animais, né? Fazer eles se hidratarem. E lembrar que a hidratação é muito importante. Por quê? Porque a hidratação, gente, previne que esse animal se desidrate, logicamente. E ele mantendo uma subidratação ou uma hidratação inferior do que a gente queira, esse animal ele pode desenvolver uma doença renal futuramente. Ele pode desenvolver cálculos urinários. Sem contar que uma hidratação legal deixa o pelo melhor também, melhora a pele. Então é muito importante a hidratação. Por isso que eu trouxe aqui também como um passo extremamente importante para a gente melhorar a rotina do nosso pet. Comedouro e bebedouro, gente. Muito importante. Sim, tem gente que não tá nem aí para onde que o animalzinho tá comendo, né? Então, qual que é o melhor material desse comedouro e bebedouro? Sempre indico que seja de inox ou de cerâmica. Por que eu devo me preocupar com isso? Porque os comedouros, pessoal, eles são locais que acumulam bactérias. Então, se eu pego um comedouro de alumínio ou pego um comedouro de plástico, esses tipos de materiais eles podem gerar arranhaduras, né? Pela própria alimentação do animal ou pelo tempo, enfim. Ali acaba acumulando toxina. E esse animal vai ingerindo aquilo ali. E a gente sabe que toxina, com o passar do tempo, a gente pode vir a ter câncer sim por excesso de toxinas. Então, os únicos que eu indico realmente é inox e cerâmica. Agora, onde que eles devem ficar? Lembrar que nunca próximo às fezes, tá, meus amores? Longe do cocôzinho e do xixi, bem longe, tá? Porque isso pode fazer com que o animal não coma a comida. Então, longe. De preferência que eles sejam mais larguinhos e mais rasos. Principalmente em casos de gatos, tá? Porque os gatos não gostam de encostar o bigodinho ali. Eles têm isso, né? Até porque dói ali, tem um contato direto com o nervo facial, os bigodinhos, isso pode gerar como se fossem choquezinhos, digamos assim, tá? E aí faz o animal não querer comer a comida até o final, né? Então por isso que às vezes sobra comidinha do gatinho na borda, vocês já repararam? Que na borda assim do comedouro, às vezes fica a comidinha deles, porque quando eles vão ali pro lado, acabam tocando o bigodinho e sendo algo incômodo para eles, né? Então não seria interessante. E para cães também, por exemplo, que tem um focinho muito achatadinho, que tem dificuldade em apreensão, como bulldogs, shih tzus, né, essas raças, se a gente melhorar aí a largura do pote, deixar eles menos fundo, é mais fácil de eles se alimentarem, eles acabam engolindo menos ar também e a deglutição também é melhor, tá? E eu indico também fazer uma elevação tanto do comedouro quanto da água, porque facilita a deglutição também e evita que esse animal fique engolindo ar, chamado de aerofagia, que isso também pode gerar refluxos, por exemplo. Tá? Então o pote, pessoal, sempre na altura do peito do animal. Não é para o animal comer assim e não é para o animal comer assim, tá? Na altura do peito, que a gente também evita aí sobrecarga na cervical desse animalzinho, que quando ele chega lá na fase idosa, ele pode acabar tendo até uma hérnia de disco ali na região da cervical, se tornando difícil de se alimentar. Então vamos prevenir isso tudo, né? Escovação de dentes. Boa parte das pessoas não fazem, mas para quem não sabe, meus amores, a boca é onde tem a maior quantidade de contaminação do animal. E é ali que ocorrem as translocações bacterianas. O animal está o tempo todo engolindo aquelas bactérias
Isso vai para os órgãos. A gente gera inflamação no corpo desse animal pelo simples fato de não escovar os dentes ou de não cuidar da saúde oral desses animais. Então é muito, muito, muito importante, meus amores. Precisa escovar sim, precisa fazer profilaxia anual sim desse dentinho, tá? Às vezes até colocar alguns produtinhos na água, eu sempre indico, tem alguns bem interessantes. Então, trabalhar em conjunto para melhorar a saúde oral, né? Então, passo a passo, lembrar que quando a gente vai introduzir um hábito no animal, a gente tem que fazer esse hábito não ser estressante para não gerar aversão. Então, a escova de dente, meus amores, é a última coisa que vocês vão dar para esse animal, tá? A escova de dente é o último passo. Qual que é o primeiro? É ele entender que você pode colocar a mão na boquinha dele, que não vai ter problema nenhum. Que isso vai ser bom para ele. E como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, massagem na bochechinha. Escolha um horário extremamente importante. Eu vou sempre escovar o dentinho do Toby às 8 da noite, que é o horário que ele já comeu, eu tô sentadinha aqui, vou escovar. Então esse horário, mas gente, tem que ser todo dia, tá? Religiosamente todo dia. Vocês vão sentar e vocês vão fazer carinho na boquinha dele. Fez carinho na parte de fora. Passa 7, 10 dias. Um ponto importante. Fez esse carinho? Passou o período ali que vocês vão ficar mais ou menos 15 minutos? Deem um petisco. Um petisco que não suje o dente. Um pedacinho de cenoura crua, nesse caso pode, tá? Ou um pedacinho de maçã pequenininho. São aí petiscos, às vezes um pedacinho de pepino também pode ser. São petiscos que geram um atrito, não vão sujar o dentinho. E o animal vai entender que aquele momento, aquele horário, é um horário que ele vai receber alguma coisa, uma gratificação, e que vai receber um carinho também ali. Né? Então, muito importante. Passado esse período, meus amores, ali 15 dias, 20 dias, quando você vai ver que o animal já está acostumado com aquele horário, aí você vai utilizar o seu dedo com um pouquinho de óleo de coco, por dentro da boquinha, e vai massagear aqui, ó. Massageia um pouquinho, parará, mesma coisa, 10 minutinhos, petisco. Fica mais 15 dias, e aí vai indo, gente. Vocês vão vendo conforme o animal vai respondendo. Isso é tanto para cão quanto para gato, tá? Para os dois. Faça ali a massagenzinha, petisco. Outro dia, mesmo horário. Massagenzinha, petisco. Outro dia, mesmo horário. Massagenzinha, petisco. Todo dia, todo dia, todo dia. Ok? Já se acostumou, tá ótimo. Ele deixa eu botar a mão na boca dele agora, Gabi. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Ele vai deixar. Aí vocês vão utilizar uma escovinha. Aí vocês podem comprar as pastinhas enzimáticas, tem várias aí no mercado interessante. Coloca ali na dedeirinha, se o animal for muito pequenininho, ou na própria escova pet, né? Vocês podem estar fazendo aí a escovação. Lembrar que a escovação, gente, ela deve ser feita na arcada superior, inferior. Não precisa escovar dentro dos dentes e nem a língua, tá? É na parte de fora, ok? Quantas vezes, gente? De preferência todo dia. Gabi, não consigo todo dia. Para fazer o treinamento, você vai ter que tentar todo dia, senão o animal não vai entender nada. Depois, você pode fazer 3, 4 vezes por dia, por semana, tá? Sem problema nenhum. Mas manter a constância do ensinamento é muito importante. Ok? Petisco! Quando utilizar, meus amores, o petisco? Precisa de um propósito. Quero fazer o meu animal escovar os dentes. Eu vou utilizar um petisco. Quero fazer ele fazer xixi no tapetinho. Vou usar um petisco. Quero fazer ele parar de latir. Vou dar um petisco. Quero fazer ele dar a pata. Vou dar um petisco. Então, pessoal, petisco precisa ter propósito. Dar um petisco sem necessidade só faz o animal ficar mimado. E aí ele vai achar que ele não vai precisar fazer nada na vida dele, que ele sempre vai ganhar um petisco. Então o petisco ele é importante, mas tenha um propósito, gente. Tenha um porquê, não dê só por dar o petisco, tá? Porque pedir eles sempre vão pedir. Isso é básico dos animais, eles vão pedir. Mas tenham um propósito, ok? Quanto fornecer? Lembrar que deve ser 10% das calorias diárias. Então, não é qualquer quantidade. Você precisa saber a caloria do petisco que você quer dar para o seu animal. Descobrir a caloria aqui. Aí você vai ver quantas calorias que o seu animal tem que comer por dia.
num cálculo que cabe a outra aulinha pra gente conversar, tá? Mas descobrindo isso, quantas calorias que o meu animal come, vamos supor, o meu animal precisa comer 500 calorias por dia. 10% de 500 é 50. Então, esse animalzinho vai poder comer 50 calorias por dia de petisco. Entenderam? Daí vocês escolhem o petisco que vocês querem. Então, os melhores para a saúde, meus amores, vocês já sabem, né? São os naturebas. São o que a gente tem na nossa mesa, que a gente não precisa ficar desembalando nada. Então, é frutas, são carnes, são ovos, laticínios, né? Vegetais. Esses são os melhores petiscos. E se for comprar petisco industrializado, lembrar que não é interessante que tenham açúcar, que tenha aí farinha de trigo, que eu realmente não gosto, e nem corantes, ok? São os melhores petiscos industrializados. Para casos de animais que tenham aí um treinamento, né, ou que são obesos, que precisam de um volume maior de petisco, eu indico então o pepino, o tomatinho, cereja também, que tem pouca caloria, e evitar as proteínas nesse caso. Por quê? Porque elas são mais calóricas, né? Então, para a gente ter um volume de petisco maior, é interessante que a gente utilize os alimentos hipocalóricos, como é o caso do tomate, o pepino, e tem aí alguns vegetais também que a gente consegue utilizar, certo? Nossa nona dica, meus amores, enriquecimento ambiental, extremamente importante. Por que eu devo realizar um enriquecimento ambiental, Gabi? Porque a gente alivia o estresse desse animal, a gente alivia a questão da ansiedade, a gente diminui a ansiedade de separação, a gente evita que esse animal destrua a casa quando a gente saia, né? Então é interessante. E também por toda a questão cognitiva, gente, de a gente estimular esse animal a pensar. Hoje em dia, os animais, eles fazem tudo no automático, que nem a gente vai trabalhar, ou é de carro, vai no automático, não é? Eles já têm a comidinha deles no pote, eles já têm a água no pote, eles já são levados para passear, eles não caçam, eles não fazem mais nada, eles não trabalham esse senso de raciocínio, de tomada de decisão. Então é importante a gente fazer isso diariamente. É importante. Porque senão vai chegar lá na frente, o que mais a gente tem observado é a disfunção cognitiva, é o Alzheimer, é o Alzheimer canino e felino. Tem acontecido, tá, gente? Tem acontecido sim. Então, a gente estimular esse aprendizado, esse animal pensar, raciocinar, é importante. Então, eu gosto muito de indicar o enriquecimento ambiental pelo menos uma vez por dia, tá? Pode ser num período que vocês não estejam ali, vocês podem deixar para eles brincarem e saírem para trabalhar, não tem problema nenhum. Pode ser feito por ideias da internet, ou vocês podem fazer ou comprar pronto já. Tem alguns que são os brinquedinhos já prontos, só que eu acho caríssimo, gente. Eu não indico muito, não. Prefiro indicar para fazer em casa. Ó, nessa foto que tem ali, super interessante. A pessoa foi lá, colocou vários rolinhos de papel higiênico dentro de uma cesta e dentro de alguns rolos tinha o grãozinho da ração. Então o animal teve que ir tirando o rolinho até ele achar. Então ele teve que pensar: opa, o que eu vou fazer aqui para eu conseguir pegar essa comida que tá ali dentro que eu quero? Então ele raciocinou e conseguiu fazer. Gente, é pra vocês deixarem o animal fazer, não fiquem agoniados ajudando, porque aí não vai ajudar nada. Eu já tive pessoas que eu indiquei, ó, vai lá, pega uma caixinha de ovo, coloca ali uns grãozinhos de ração, amassa umas bolinhas de papel, coloca em cima e fecha a caixa, deixa o animal ali, né? Aí a pessoa foi lá e ficava ajudando o cachorro a fazer, gente. Não é pra ajudar, deixa o animal fazer sozinho. Tá? Ele vai demorar, demora mesmo. Ele precisa ficar interagido ali, é importante pra ele esse momento, tá? Eu trouxe uma fotinha aqui pra vocês, mas na internet tem muitas, gente. É só vocês procurarem por enriquecimento ambiental cão ou enriquecimento ambiental gatos. Tem vários, tá? E o último, meus amores, é o sono. Sim, o sono é muito importante. Ai, Gabi, mas o meu cachorro dorme o dia inteiro. Sim, ele dorme o dia inteiro normal deles. Mas o importante é no período noturno, que é onde realmente eles devem dormir, porque é onde tem a produção hormonal de melatonina e serotonina. A gente precisa dormir, gente. Precisa dormir. Mas de que forma que a gente deve dormir, que a gente deve fazer esses animais dormirem também? No escuro. Não é para dormir com fresta de luz do banheiro, com abajur, com luzes. Nada de luz. Tá? Nada de luz, é um ambiente silencioso, calmo, tranquilo, que não tenha luminosidade nenhuma, apagão. Apagão.
ok? Se o animalzinho de vocês dorme na rua, desliguem as luzes da rua, meus amores. Não deixam ligado, isso atrapalha a produção hormonal desse animal. E animaizinhos que são agitados, ele é muito agitado à noite, ele não dorme bem. Caminhe com ele antes de dormir. 30, 40 minutos antes do período noturno, da hora de ele dormir à noite, caminhe, gente. Ajuda muito, tranquiliza muito, libera aí endorfina, serotonina, triptofano, enfim. Fica ótimo o negócio, tá? Então, muito interessante essa questão do sono. Eu sei que muitos de vocês nunca nem pensaram nisso, né? Mas o sono aí é o 10º passo pra gente melhorar a rotina do nosso animalzinho. Gente, tudo isso irá contribuir para uma vida mais feliz, mais longeva e de qualidade para o seu pet. E lembre-se, você não precisa ser perfeito em tudo. Apenas dê o seu melhor a cada dia que passa. Hoje eu vou melhorar a hidratação, vou dar um enriquecimento ambiental, amanhã eu vou talvez fazer mais um passeio. Não se cobre tanto, gente. O feito é mais importante do que o perfeito. Então façam o que vocês podem hoje, amanhã tentem melhorar e assim vai indo. Tá bom? Aqui eu deixei todos os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à palestrinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, meus amores. Um beijo! Mua!